Pensando sobre a questão da adolescência, do que era e do que está hoje, porque muitas mães chegam até mim relatando essa questão de no meu tempo, sabe? Ah, no meu tempo não era assim, no meu tempo não funcionava assim. Era só eu olhar para o meu pai ou para minha mãe, eu já corria fazer o que eles queriam, eu já entendia, eu tinha respeito, né? Mas eu fico me perguntando, será que isso era mesmo respeito ou era medo? Porque aí a gente vê muito mais uma questão de autoritarismo, puro autoritarismo, do que autoridade, né. Não que os nossos pais faziam, por querer, faziam errado ou que eles erraram, eles faziam o que estava à disposição deles, era o jeito que eles sabiam fazer. E hoje em dia muitos pais querem educar ou querem tratar os filhos adolescentes da mesma forma que eles foram tratados há 15, 20 anos atrás. Quando a gente fala 15 anos atrás, parece que é pouco tempo, mas não é, porque toda geração ela muda e ela acompanha as mudanças que teve aí. Se a gente for parar para pensar, nos últimos 15 anos, nós tivemos uma alteração muito grande, tá, da forma de se comunicar, uma alteração muito grande das questões tecnológicas. Então, eu fico pensando, por isso que na adolescência, que é um momento de um novo nascimento daquela criança, que até então era tratada, era tida como criança, muitas vezes como o queridinho da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, ela não quer mais isso, ela mudou. Essa criança agora é um adolescente e ele quer viver as suas próprias experiências. Tá? E às vezes os pais, principalmente a mãe, não entende esse distanciamento que o filho precisa. Agora, por que que o filho precisa desse distanciamento na adolescência? Não é por maldade, não é por não gostar da mãe, não gostar do pai, não é por não amar. O filho não vai deixar de amar o pai ou a mãe na adolescência. Ele somente precisa ser respeitado nesse momento na sua própria individualidade. E isso não é uma coisa de agora também, tá? Não é um fenômeno que começou, sabe, pós anos 2000, pós pandemia ou alguma coisa assim. É algo que sempre existiu, na verdade, sempre existiu. Nossos pais, nossos avós, todos eles passaram por isso. Só que naquele momento deles, isso daí não era visto, não era falado. Mas não era por isso, não por isso que não era sentido. Eles sentiam do mesmo jeito. Às vezes, você que é mãe hoje aí, que tem seus 30, 35, 40, 45, quase 50, como eu, e ainda tem filhos adolescentes, até mesmo na nossa geração, a gente precisava um pouco desse distanciamento também. Por quê? Porque é algo natural. É algo natural porque é o momento do adolescente conhecer o outro, conhecer o diferente. Porque, assim, nas fases de crescimento aí da criança, ela passa por alguns amores. Então, tem o amor da mãe, que é o primeiro amor, aquele amor que vem ainda do período de gestação, daquele que está junto, está ali, né, junto com a mãe. Depois desse momento da mãe, que é o primeiro, vem o amor ao pai, que já é um diferente da mãe, porque enquanto a criança está ali no amor de mãe, o amor com a mãe, ela está numa espécie de simbiose com a mãe. Depois, ela passa o amor ao pai, que é esse momento de ela conhecer algo diferente daquela simbiose que ela tinha, daquele processo de estar conectado, né? Então, ela começa com o pai, porque com o pai ela nunca esteve conectada ali pela força do sangue, digamos assim. Então, ela passa por esse momento de amor ao pai. E, por terceiro, é o amor ao outro, ao diferente do pai e da mãe, que começa na adolescência. É o diferente da família. E quando o adolescente ele não pode ser quem ele é na adolescência, quando ele não pode ter contato ali
com pessoas diferentes, ou o pai e a mãe proíbe ou não deixa, ou fica naquela insistência de ter que não dar espaço, né, para o adolescente, daí é que ele começa a sofrer. Sofrer de verdade, não é um sofrimento que é frescura, ou no meu tempo não era assim. Tá? Por quê? Porque hoje em dia a gente tem muito mais informação, os adolescentes têm mais informação, eles veem o que os outros fazem, eles se comparam muito mais do que os outros, do que nós, na nossa época de adolescência, comparávamos. Porque para e pensa, às vezes, quando nós éramos adolescentes, a gente vivia ali naquele grupo físico de pessoas que faziam mais ou menos a mesma coisa, então não existia tanta essa comparação. Hoje em dia eles estão conectados aí na internet, conectados com os amigos, vendo as postagens, vendo o que o outro faz e ele fica se questionando: por que que eu não faço tudo isso? Por que que eu não posso fazer? O que que me impede? Só que ele não sabe lidar com esse monte de sentimento, com esse monte de emoções que essa comparação desperta. Daí que muitas vezes o adolescente aí entra em depressão, em crise de ansiedade, né? E o pai e a mãe não sabem o que está acontecendo e as coisas estão acontecendo embaixo aí dos tetos, nos nossos lares. Então a gente tem que, primeira coisa, pensar que a adolescência ela é um acontecimento real, ela desperta necessidades reais do adolescente e cada fase, digamos, cada geração de adolescente vai trazer coisas diferentes. Tá? Então, a gente tem que respeitar isso, respeitar. E se perceber que está acontecendo algo errado, que precisa ser mudado, alterado, ser visto, tem que procurar uma ajuda. Porque ser mãe de adolescente necessita a gente aprender muita coisa mesmo. Às vezes a tentativa de acertar, a gente acaba errando, né? E isso daí pode ter consequências muito graves para a vida adulta do nosso filho, que hoje é adolescente. Tá? Qualquer coisa me chama no privado, a gente pode conversar.